8 horas da manhã. Ainda tá amanhecendo. Tô com essa vozinha porque peguei muito frio esses dias aqui. Então peguei um resfriadinho, por isso fiquei mais out aqui das redes. Tô no chazinho o dia inteiro. E eu vim falar uma coisa legal pra vocês hoje. Chega uma hora que você começa a não se identificar com algumas coisas. Por exemplo, eu não me identificava mais em ter uma gordurinha na barriga, por exemplo. Ou eu não me identifico com a celulite do meu corpo, tá entendendo? Questão de identificação. Porque a gente pode aceitar e deixar elas lá pelo resto da vida. De certa forma, inconsciente, você se identifica com aquele corpo que você tem, aquele corpo que você sempre teve. O nosso corpo, ele é um reflexo do que existe dentro da gente. Às vezes a gente passou a vida inteira com um tipo de corpo, ou a sua família inteira tem um tipo de corpo que é parecido com o seu. E você se identifica com aquilo. Você entende que é uma coisa meio inconsciente, assim. Você se identifica com aquele corpo que sua mãe tem, que sua avó teve. É muito mais perto de você esse corpo da sua mãe ou da sua avó do que o corpo daquela mulher sarada da academia ou daquela pessoa, assim, que você se inspira muito no corpo, mas que parece tão longe de você que você não se identifica com aquilo, mesmo você querendo muito. Existe uma diferença aqui pra você manifestar o que você quiser na sua vida. Existe uma diferença entre querer, eu quero isso, de eu me identifico com isso, eu sinto que isso é pra mim. Por que eu tô falando sobre isso? Que cada ferida emocional tem um corpo específico que essa ferida se manifesta. Isso, assim, foi uma descoberta que mudou, transformou a minha vida. Tem as 5 feridas, são injustiça, humilhação, rejeição, abandono e traição. Cada uma dessas tem um tipo de corpo que se desenvolve para o seu aprendizado. Antes de vir para a Terra, você já escolhe a ferida que você vai querer se manifestar aqui para você curar. Você vem com um tipo de corpo que represente essa ferida. A rejeição, a pessoa é bem magrinha, é quase sumindo. Por quê? Porque a máscara emocional da rejeição é o escapista, que ele quer escapar, ele não se sente merecedor de estar vivo, justamente porque ele foi rejeitado. E não é muito flácido, é como se fosse, é bem compacto, quase fugindo mesmo, aquela pessoa bem quietinha, que não quer aparecer. O abandono, a pessoa ainda é magra, mas muito flácida. Você olha pra ela e você vê, essa pessoa não consegue se manter em pé sozinha. Por quê? Porque a máscara da ferida do abandono é a dependência emocional. Você consegue perceber que as pessoas vão fazer uma dieta, um exercício físico, e vai ser muito difícil de desenvolver uma musculatura forte, vamos supor, para essa pessoa da ferida do abandono, porque ela ainda não tratou as questões dela em relação à dependência. Então, ela continuar dependente manda mensagens muito mais intensas para ela, para os músculos, do que uma academia. Então, ela se mantém naquele corpo. Por exemplo, a ferida da humilhação é uma pessoa com mais gordura corporal. A máscara emocional dela é o masoquismo. Então, ela sente muita vergonha de si mesma e ela desenvolve uma massa realmente maior que o dela para ela ocupar mais espaço. Ela tende a comer emoções, ela não se expressa, ela não fala, porque ela se sente muito menor que as outras pessoas. Então, ela não tende a expressar seus desejos, suas necessidades, ela só aceita, coloca muito para dentro. Por isso que ela vai crescendo realmente, né? Ela vai acumulando muita energia e isso acaba vindo em forma de um corpo mais inflado, como se tivesse muita coisa retida ali. Às vezes a pessoa nem come tanto, mas ela come mais emoções do que comida mesmo. Pode se adequar também a pessoas que controlam muito a comida, mas quando se descontrola um pouco já vem aquele excesso de peso maior do que a pessoa gostaria. Então, Amanda, quer dizer que a pessoa que tem um corpo perfeito, né, que seria aquele corpo musculoso e tal, não tem ferida nenhuma. Não é verdade, tá? Quem nasceu, tem gente que já nasce com músculo. O corpo de alguém que já nasceu musculoso tende a ter a ferida da traição. E a máscara emocional é o controle. Ela vira uma pessoa controladora, então precisa ter essa força, né? Demonstrar força. É uma pessoa que está muito ligada, ela é muito esperta, justamente para prever infortúnios, para prever que alguém não cumpra os combinados com ela. Provavelmente alguém que o pai ou a mãe não cumpriu os combinados ou atraiu de certa forma, né?
ela se sentiu traída e assim, quando ela cresce, ela se sente assim no dever, o tempo todo pesquisando se as pessoas estão cumprindo os compromissos que fizeram com ela. Então ela se sente o tempo todo ansiosa, com medo. Isso vem um corpo muito rígido. Então é tudo muito emocional. Resumo da ópera: se você tentou mudar o seu corpo sua vida inteira, você é muito magrinho, tem muita dificuldade de ganhar massa muscular, ou você é muito flácido, ou você tem mais gordura corporal e não consegue tirar ela, lê esse livro, As 5 Feridas Emocionais. Através do livro você vai ver, a partir do momento que você trata essas feridas, ou vê que você acaba atraindo pessoas que despertem essa ferida em você, ou seja, ferida do abandono, ferida da rejeição, ferida da humilhação. Essa situação que se repete todos os dias da minha vida é destino. Não é, tá? Você mesmo escolheu isso lá no passado e só serve pra você curar, só isso. No momento que você trata essas feridas, o seu corpo também se modifica. Essa é a magia. Você vai ver que seu corpo vai se modificar a partir do momento que você vai tratando suas feridas emocionais. Então, uma pessoa que viveu o abandono, tem o corpo muito flácido, a partir do momento que ela vai tratando aquele abandono, ela vai se empoderando e ela para de ser dependente de todo mundo, para de ter que ter o apoio de todo mundo, não conseguir fazer nada, não conseguir ficar sozinha. E o que acontece é que seu corpo começa a se modificar também, a sua postura muda, aquela pessoa bem curvada assim. A sua postura muda, o seu tônus muscular muda, ferida da humilhação, e tem mais gordura corporal, pega mais espaço pra si, porque ela é um reflexo do que ela é na vida das pessoas. Como ela se sente muito menos, então ela acha que tem que fazer tudo pros outros, então ela acaba tomando muito espaço na vida de outras pessoas, e por isso se reflete no corpo dela. Eu sou importante, eu preciso fazer coisas pra mim também, eu tenho que fazer, eu mereço fazer coisas pra mim. A partir do momento que ela vai falando o que ela pensa, as suas necessidades, ela vai emagrecendo também, ela vai liberando essa energia que tá completamente presa dentro dela, vai liberando e ela vai emagrecendo também. Então, é tão interessante quando a gente começa a perceber os fatores emocionais. Tudo é físico também, tá? Essa pessoa também vai treinar, prestar atenção na alimentação dela. Mas a gente tem que entender que o emocional tem um peso, assim, imenso na nossa vida. E a gente compreendendo e unindo as questões mais pragmáticas, a gente consegue chegar exatamente onde a gente gostaria.